Um milionário se vê com o diagnóstico de uma doença terminal e pede para passar uma noite com sua empregada. Ela, surpreendida, aceita, sabendo que ele está pedindo algo muito mais profundo do que apenas um desejo físico. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O horizonte de Belo Horizonte brilhava ao sol da manhã, enquanto Marcelo Barreto permanecia diante das janelas que iam do chão ao teto de seu escritório na cobertura. 58 andares acima da agitação do centro financeiro, ele observava a cidade como um rei contemplando seu reino. Aos 53 anos, Marcelo havia transformado a Barreto Empreendimentos em uma das firmas de investimento mais bem-sucedidas do Sudeste. Seu nome aparecia regularmente na revista Exame, e sua influência se estendia do mercado financeiro a Brasília. Senhor Barreto, seu compromisso das 9 horas chegou. A voz de sua assistente crepitou pelo interfone. Mande entrar, Marcelo respondeu, sem se virar da janela. Ele ajeitou seu terno italiano feito sob medida e preparou a expressão que havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Confiança, misturada com apenas o suficiente de acessibilidade para deixar as pessoas à vontade enquanto mantinha sua autoridade. Reunião foi como inúmeras outras, empreendedores ambiciosos buscando seu investimento, pendentes em cada palavra sua, rindo de suas tentativas mais brandas de humor. Marcelo desempenhou seu papel impecavelmente, fazendo perguntas incisivas que revelavam que ele já havia examinado minuciosamente o plano de negócios. Quando eles saíram, ele havia garantido outro negócio potencialmente lucrativo, e eles partiram com a validação de ter impressionado Marcelo Barreto. Sozinho novamente, ele afrouxou a gravata e se serviu de um copo de uísque de 25 anos, apesar da hora matinal. A sensação de queimação enquanto o líquido descia por sua garganta era uma das poucas coisas que ainda pareciam reais para ele ultimamente. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu filho Caio. Pai, podemos remarcar o jantar de hoje? Surgiu algo no trabalho. Marcelo olhou fixamente para a mensagem. Era o terceiro cancelamento em um mês. Ele digitou um breve claro e colocou o telefone de lado. Não. Surpreso, mas de alguma forma ainda desapontado. Em que momento seus relacionamentos haviam se tornado meros compromissos em uma agenda? Quando a conexão com seu único filho havia se tornado tão tênue. Mais tarde naquela tarde, enquanto o motorista de Marcelo navegava pelo trânsito de Belo Horizonte em direção à sua mansão no Mangabeiras, ele mal registrava a opulência que o cercava. Os assentos de couro costurados à mão de sua Mercedes, o aceno respeitoso do segurança em seu condomínio fechado, o paisagismo impecável de sua propriedade de 3 hectares. O senhor vai precisar de mim amanhã de manhã, senhor? Perguntou Ricardo, seu motorista, há 15 anos. No horário de sempre, Marcelo respondeu, sua mente já em outro lugar. A maciça porta da frente fechou-se atrás dele com um baque pesado, e o silêncio o envolveu. Seus passos ecoaram pelo saguão de mármore enquanto ele entrava na residência espaçosa, todos os 1.400 metros quadrados preenchidos com arte cara, móveis antigos e nenhum sinal de ser habitada além da própria presença de Marcelo. Boa noite, Sr. Barreto. A voz tranquila o assustou. Helena Pereira, sua governanta nos últimos 6 anos, estava parada no corredor que levava à cozinha. Aos 38 anos, ela mantinha um comportamento profissional que preservava uma distância respeitosa entre eles. Seu cabelo castanho estava preso em um coque simples e seu uniforme estava passado e impecável como sempre. Helena, pensei que você já tivesse ido embora, disse Marcelo, verificando seu relógio. Estava apenas terminando, a jantar na gaveta aquecida se estiver com fome. Marcelo assentiu, percebendo que não havia comido desde a manhã. Obrigado. Helena reuniu suas coisas, preparando-se para sair. Algo sobre sua eficiência silenciosa sempre havia impressionado Marcelo como digna. Ao contrário de muitos de seus funcionários que pareciam intimidados por ele ou ansiosos para impressioná-lo, Helena simplesmente fazia seu trabalho com notável consistência. Como está sua mãe?
Marcelo perguntou de repente, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. A mãe de Helena havia estado doente. Ele se lembrava de ter aprovado algum tempo de folga adicional para ela alguns meses atrás. Helena parou, aparentemente tão surpresa quanto ele com sua pergunta. Ela está melhor. Obrigada por perguntar. O novo tratamento parece estar ajudando. Bom, é bom saber. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Marcelo raramente se envolvia em conversas pessoais com sua equipe. Ele se orgulhava de ser um empregador justo que pagava bem acima da taxa de mercado, mas mantinha limites rígidos. Ele não conseguia se lembrar da última vez que havia perguntado a Helena algo sobre sua vida fora de sua casa. Bem, boa noite, Sr. Barreto, ela disse finalmente, movendo-se em direção à porta. Boa noite, Helena. Depois que ela saiu, Marcelo vagou até sua cozinha de última geração. Ele abriu a gaveta aquecida para encontrar um filé de salmão perfeitamente preparado com legumes assados e quinoa. Helena conhecia suas preferências, refeições simples e saudáveis que exigiam mínimo esforço dele. Ele carregou o prato até sua mesa de jantar, projetada para acomodar 16 pessoas, mas onde ele sempre comia sozinho, e pegou seu telefone para verificar seus e-mails. Enquanto rolava por inúmeras mensagens, uma dor de cabeça incômoda começou a se formar atrás de seu olho direito. Ele vinha experimentando essas dores com mais frequência ultimamente, junto com ocasionais tonturas que atribuía ao estresse. Administrar um império não era tarefa fácil, afinal. Na manhã seguinte, Marcelo acordou para descobrir que a dor de cabeça havia se intensificado. Uma onda de tontura o atingiu quando se levantou de sua cama, forçando-o a agarrar o criado mudo para se apoiar. Quando sua visão finalmente clareou, ele decidiu ligar para seu médico particular. Dr. Luciano Hoffman era o médico de Marcelo há mais de uma década, atendendo à sua preferência por discrição e eficiência. Quando Marcelo descreveu seus sintomas, Dr. Hoffman insistiu em vê-lo imediatamente. Tenho reuniões o dia todo, Marcelo protestou. Cancele-as, Dr. Hoffman respondeu com firmeza incomum. Isto não é algo que devemos adiar, Marcelo. O exame foi minucioso. Exames de sangue, avaliações neurológicas e, finalmente, uma ressonância magnética. Marcelo sentou-se impacientemente no consultório do Dr. Hoffman, depois, respondendo e-mails em seu telefone, enquanto esperava pelo que presumia ser uma receita para enxaquecas e conselhos para reduzir o estresse. Quando o Dr. Hoffman finalmente entrou, a expressão grave em seu rosto fez com que Marcelo deixasse seu telefone de lado. O que foi? Marcelo perguntou, seu instinto de homem de negócios imediatamente reconhecendo más notícias. A ressonância mostrou uma massa em seu cérebro, Marcelo. Dada sua localização e aparência, precisamos fazer uma biópsia imediatamente para confirmar, mas Marcelo sentiu um frio se espalhar por seu peito. Mas o quê? Ela tem características consistentes com um glioblastoma altamente agressivo. O médico continuou falando, mas Marcelo ouviu apenas fragmentos. Avançado, opções de tratamento, especialista, prazo. As palavras giravam ao seu redor sem penetrar completamente. Quanto tempo? Marcelo interrompeu. Dr. Hoffman hesitou. Sem tratamento, talvez 3 a 4 meses. Com intervenção agressiva. Possivelmente 1 ano, embora isso seja otimista, dada a localização e aparente progressão. Marcelo olhou fixamente pela janela atrás da mesa do Dr. Hoffman. Lá fora, pessoas caminhavam pela calçada seguindo, com suas vidas diárias, completamente alheias ao fato de que o mundo de Marcelo Barreto acabava de desmoronar. Quero que isso seja mantido completamente confidencial, ele disse finalmente, sua voz firme apesar da turbulência dentro dele. Ninguém deve saber disso, ninguém. Marcelo, você vai precisar de apoio. Eu disse ninguém. Marcelo repetiu firmemente. Vou considerar as opções de tratamento, mas isso fica entre nós. Ao sair da clínica por uma saída privada para evitar ser visto, Marcelo instruiu seu motorista a levá-lo para casa, em vez de voltar ao escritório. Pela primeira vez em décadas, Marcelo Barreto iria tirar um dia de folga não planejado do trabalho.
Em seu escritório em casa, Marcelo olhou fixamente para a parede de conquistas que cronologavam sua vida. Capas de revistas emolduradas, apresentando suas histórias de sucesso, fotografias com políticos e celebridades, prêmios de associações empresariais e organizações de caridade que ele apoiava principalmente pelos benefícios fiscais. 1 ano, possivelmente menos. Ele pensou em sua ex-esposa Vitória, vivendo na Europa com seu novo marido. O divórcio deles, 15 anos atrás, havia sido amigável da maneira que divórcios extremamente caros entre pessoas ricas podem ser. Mutuamente insatisfatório, mas em última análise pragmático. Ele pensou em Caio, seu filho que havia seguido seus passos para se tornar um executivo financeiro, mas que parecia ter herdado as tendências workaholic de Marcelo, sem o impulso que tornava Marcelo excepcional. À medida que a realidade de seu diagnóstico afundava, Marcelo percebeu a esmagadora verdade. Ele havia acumulado mais riqueza do que poderia gastar em 10 vidas, mas não havia ninguém em sua vida que realmente o conhecesse, ninguém cuja conexão primária com ele não fosse financeira ou profissional. Ele se serviu de outro uísque e se moveu para a janela, observando enquanto o carro de Helena entrava na entrada da garagem. Ela chegava precisamente no horário, como sempre fazia. Marcelo a observou enquanto ela reunia suas coisas do banco do passageiro, seus movimentos eficientes e determinados. Por 6 anos, ela havia se movido por sua casa, mantendo ordem em sua vida com uma dignidade silenciosa que ele mal havia reconhecido. Agora, enquanto Marcelo enfrentava sua própria mortalidade, ele se viu pensando sobre a mulher que sabia mais sobre seus hábitos diários do que qualquer outra pessoa no mundo. A dor de cabeça lancinante retornou, um lembrete severo do que estava crescendo dentro de seu cérebro. Marcelo fechou os olhos contra a dor, contra a constatação de que o tempo, o único recurso que ele sempre havia controlado através de agendamento meticuloso e delegação, era agora a única coisa que sua riqueza não podia comprar mais. As semanas seguintes passaram em um borrão para Marcelo. Ele participou de reuniões, tomou decisões e manteve a aparência de normalidade enquanto secretamente começava o tratamento. A radiação o deixava nauseado e a medicação o deixava confuso, mas ele se recusava a mostrar qualquer sinal de fraqueza na Barreto Empreendimentos. Ele havia construído sua reputação sendo indomável. Não deixaria essa imagem desmoronar. Agora, Helena notou as mudanças, apesar de seus esforços para escondê-las. As refeições intocadas que ela preparava, as tardes cada vez mais frequentes quando ele retornava para casa cedo, os frascos de prescrição que ele pensava ter escondido em seu armário de banheiro quando ela limpava. Mas ela não disse nada, respeitando o limite que sempre existira entre eles. Uma noite, Marcelo chegou em casa para encontrar Helena ainda lá, mais tarde que o usual. Ela estava arrumando flores frescas na sala de estar. Lírios brancos, seus favoritos, embora ele não conseguisse se lembrar de ter dito isso a ela. "Você está trabalhando até tarde", ele comentou, colocando sua pasta. "Peço desculpas. Se estou intrometendo", ela respondeu. "Notei que você não tem comido muito ultimamente, então preparei um caldo de osso. Pode ser mais fácil para seu estômago do que uma refeição completa." Marcelo olhou para ela, momentaneamente sem palavras. Como ela sabia? Seu médico havia quebrado a confidencialidade. Lendo sua expressão, Helena rapidamente acrescentou: "Minha mãe passou por algo semelhante com seus tratamentos. Os efeitos colaterais podem ser difíceis." "Não sei do que você está falando", Marcelo disse rigidamente. Helena encontrou seu olhar diretamente, talvez pela primeira vez em 6 anos. "Sr. Barreto, não quero ultrapassar limites, mas venho gerenciando sua casa por muito tempo. Eu noto coisas. Não disse nada a ninguém e não direi." O silêncio entre eles se estendeu, desconfortavelmente, até que os ombros de Marcelo cederam ligeiramente. "O caldo de osso foi atencioso. Obrigado." Helena assentiu e voltou a arrumar as flores. Marcelo observou suas mãos se moverem metodicamente entre os caules, precisas, mas gentis.
Por anos, esses pequenos atos de consideração haviam se misturado ao plano de fundo de sua vida, despercebidos e não reconhecidos. Como você sabia sobre os lírios? Ele perguntou. 3 anos atrás você recebeu um buquê deles de um associado de negócios. Você mencionou que eram as únicas flores de que realmente gostava. Ela olhou para cima. Você parece surpreso que eu me lembrei. Estou surpreso que eu tenha contado a você, Marcelo admitiu. Você não estava me dizendo exatamente. Estava ao telefone com outra pessoa. Eu apenas aconteci de estar na sala. Algo sobre essa troca mudou o ar entre eles. Pela primeira vez, Marcelo viu Helena não apenas como sua governanta, mas como alguém que havia estado testemunhando sua vida de perto por anos, observando detalhes que ele mesmo havia esquecido. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. A dor de cabeça havia voltado. Um lembrete constante do que estava crescendo dentro dele. Ele vagou até seu escritório, onde mantinha seu uísque mais caro. Ao se servir de um copo, ele notou um pequeno bilhete manuscrito ao lado de um recipiente, de vidro com o caldo de osso. Aqueça suavemente. Pequenos goles. H. Ele ignorou o uísque e, em vez disso, aqueceu o caldo conforme instruído. Para sua surpresa, foi a primeira coisa que teve um gosto bom para ele em semanas e acalmou seu estômago quase imediatamente. Na manhã seguinte, Helena encontrou o recipiente vazio, lavado e seco no balcão. Ao lado dele, havia um bilhete na caligrafia precisa de Marcelo. Ajudou, obrigado. Foi uma pequena troca, insignificante no grande esquema das coisas, mas marcou o início de uma mudança sutil em sua dinâmica. Marcelo começou a notar Helena mais, não apenas sua presença, mas a consideração por trás de suas ações. Como ela havia reorganizado sua medicação pelo horário do dia em que precisava ser tomada. Como ela havia colocado uma cadeira confortável no banheiro, depois de notar que ele precisava se sentar às vezes, enquanto escovava os dentes. Como ela havia começado a deixar chá de gengibre em seu criado mudo à noite. 2 semanas depois, Marcelo teve um dia particularmente brutal de tratamentos. Ele havia insistido em ir sozinho, mantendo a ficção de que estava participando de reuniões de negócios. Quando ele retornou para casa, mal conseguiu passar pela porta antes que uma onda de náusea e tontura o dominasse. Helena o encontrou apoiado contra a parede no saguão, pálido e suando. Sem hesitação, ela passou o braço em volta de sua cintura e o ajudou até o sofá mais próximo. Vou buscar sua medicação, ela disse, mas Marcelo segurou seu pulso. Fique, ele conseguiu dizer. Apenas por 1 minuto. Ela sentou-se ao lado dele a uma distância respeitável, mas próxima o suficiente para que ele se sentisse menos sozinho enquanto esperava o pior da tontura passar. Eu nunca perguntei, Marcelo disse finalmente, sua voz rouca, sobre sua vida antes de vir trabalhar para mim. Helena pareceu surpresa com a pergunta. Não há muito para contar. Cresci em Juiz de Fora. Meu pai era professor do ensino médio, minha mãe, enfermeira. Mudei-me para Belo Horizonte para a faculdade, mas tive que abandonar quando meu pai adoeceu. Eu precisava trabalhar. O que você estudava? Literatura. Eu queria ser professora um dia. Marcelo tentou imaginar Helena em um auditório, compartilhando sua paixão por livros com estudantes ansiosos. Uma vida completamente diferente daquela em que ela administrava as necessidades de sua casa. Você se arrepende de não ter terminado? Helena considerou a pergunta atentamente. Lamento as circunstâncias, não a escolha. Família vem primeiro, e tive a sorte de ter um emprego estável. Marcelo assentiu, subitamente consciente de quão pouco sabia sobre a vida e os sonhos de seus próprios funcionários. E agora sua mãe está doente. Sim, câncer de mama. Ela está respondendo bem ao tratamento, mas tem sido difícil. Outro silêncio caiu entre eles, mas este parecia diferente, não constrangedor, mas contemplativo. Devo buscar sua medicação, Helena disse finalmente, levantando-se. Helena, Marcelo chamou quando ela chegou à porta. Obrigado. Não. Apenas por hoje, mas por tudo que você faz por aqui. Eu nunca reconheci adequadamente. Ela lhe deu um pequeno sorriso.
De nada, Sr. Barreto. No domingo seguinte, Helena ficou surpresa ao receber uma ligação de Marcelo. Ela normalmente não trabalhava nos finais de semana, e ele nunca havia ligado para ela diretamente antes. Sinto muito incomodá-la em seu dia de folga. Ele começou, sua voz mais hesitante do que ela jamais havia ouvido. Estava imaginando se você poderia vir à casa hoje. Há algo que eu gostaria de discutir. Posso providenciar um carro se isso ajudar. Helena concordou, a curiosidade superando sua surpresa. Quando ela chegou, encontrou Marcelo no pavilhão do jardim em vez de seu escritório, onde normalmente conduzia negócios. Ele vestia roupas casuais, um suéter simples e calças sociais em vez de seu terno habitual, e parecia de alguma forma menor, mais humano. Por favor, sente-se, ele disse, gesticulando para a cadeira à sua frente. Um serviço de chá estava disposto entre eles. Espero não ter interrompido nada importante. Apenas os preparativos para o jantar de domingo para minha mãe, Helena respondeu. Minha irmã está com ela hoje. Marcelo assentiu, aparentemente incerto sobre como continuar. Finalmente ele disse: estive pensando sobre o que você disse sobre sua educação, sobre querer ser professora. Helena esperou incerta sobre aonde isso iria levar. Criei uma fundação, Marcelo continuou. A Fundação Educacional Helena Pereira está totalmente financiada e proporcionará bolsas de estudo para estudantes com necessidades financeiras, com preferência para aqueles que estudam literatura. E ele hesitou. Inclui provisões para que você complete seu diploma, caso deseje fazê-lo. Helena olhou para ele atordoada. Sr. Barreto, não sei o que dizer. Isso é incrivelmente generoso, mas já está feito, Marcelo interrompeu gentilmente. Quer você escolha usar a provisão para si mesma ou não, a fundação continuará seu trabalho. Posso perguntar por quê? A voz de Helena mal estava acima de um sussurro. Marcelo olhou para o jardim florido com flores do início do verão. Passei minha vida adquirindo coisas, Helena. Edifícios, empresas, arte. Coisas que pareciam importantes na época. Agora me vejo questionando para que serviu qualquer coisa disso. Ele encontrou seu olhar diretamente. Você desistiu de seus sonhos para cuidar de sua família. Pareceu, certo, devolver esses sonhos a você e estender essa oportunidade a outros. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Obrigada. Não sei como responder de outra forma, exceto dizer obrigada. Marcelo assentiu, desconfortável com sua emoção, mas também comovido por ela. Há outra coisa que eu queria discutir. À medida que minha condição progride, vou precisar de mais assistência. O tipo que vai além de suas responsabilidades atuais. Gostaria de contratar ajuda adicional, mas também gostaria de oferecer a você uma posição diferente, se estiver interessada. Que tipo de posição? Minha assistente pessoal, tanto em casa quanto no escritório. O salário seria substancialmente aumentado, é claro, e você teria horários mais regulares. Eu confio em você, Helena. Mais importante, você já sabe sobre minha saúde. A oferta a surpreendeu quase tanto quanto a fundação. Não tenho experiência em negócios, ela apontou. Você tem experiência comigo, Marcelo respondeu simplesmente. Isso é mais valioso agora. Helena considerou. Posso pensar sobre isso? Claro. Tome todo o tempo que precisar. Enquanto Helena dirigia para casa naquela noite, sua mente girava com a generosidade inesperada de Marcelo e sua oferta. O homem para quem ela havia trabalhado todos esses anos, distante, exigente, ocasionalmente intimidador, estava mostrando um lado de si mesmo que ela havia apenas vislumbrado em raros momentos desprotegidos. O que havia provocado essa mudança? Era apenas sua doença tornando-o sentimental ou era algo mais? E por que ela, especificamente? Ela sempre havia feito bem seu trabalho, mas nunca esperara ser notada, muito menos recompensada tão extravagantemente. Enquanto isso, de volta à mansão, Marcelo sentou-se sozinho em seu escritório, contemplando o estranho alívio que sentiu depois de falar com Helena. Pela primeira vez desde seu diagnóstico, ele havia tomado uma ação que não era sobre seu legado em termos de negócios, mas sobre fazer uma diferença tangível na vida de alguém. O calor nos olhos de Helena quando ela agradeceu o havia
afetado mais profundamente do que poderia ter antecipado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Caio. Desculpe ter perdido sua ligação mais cedo. O que houve? Marcelo olhou para a mensagem de seu filho, a quem não via há mais de um mês, apesar de múltiplas tentativas de marcar um jantar. Ele pensou em contar a Caio sobre seu diagnóstico, sobre os tratamentos, sobre seus medos. Em vez disso, ele simplesmente respondeu: nada urgente. Vamos tentar jantar esta semana. Ao colocar o telefone de lado, Marcelo percebeu com uma clareza surpreendente que, embora tivesse passado sua vida acumulando poder e riqueza, havia falhado em cultivar as conexões que poderiam ter tornado essa riqueza significativa. Agora, enfrentando sua própria fragilidade, ele estava começando a entender como o verdadeiro valor poderia ser. E, de alguma forma, improvavelmente, era sua governanta, uma mulher que havia se movido silenciosamente por sua casa por anos, que estava mostrando a ele o caminho. O verão deu lugar ao outono, e a condição de Marcelo deteriorou-se mais rápido do que seus médicos haviam previsto. O protocolo de tratamento agressivo havia lhe comprado tempo, mas a um custo considerável. Sua presença antes imponente havia diminuído. Ele havia perdido peso, e seu cabelo havia rareado dramaticamente. No entanto, ele se recusava a se afastar da administração da Barreto Empreendimentos. Em vez disso, confiando cada vez mais em Helena, que havia aceitado sua oferta para se tornar sua assistente pessoal. Helena rapidamente provou ser inestimável em seu novo papel. Ela aprendeu os ritmos dos negócios de Marcelo com notável rapidez, antecipando suas necessidades antes que ele as expressasse. Ela reorganizou sua agenda em torno de seus tratamentos sem que ninguém na empresa suspeitasse o porquê. Atendeu ligações quando ele estava exausto demais para falar e tomou notas meticulosas durante reuniões quando seu foco vacilava. Mas, importante, ela se tornou a guardiã de seu segredo. Apenas o Dr. Hoffman e Helena conheciam a extensão total da doença de Marcelo. Nem mesmo Caio estava ciente da condição de seu pai, um fato que Helena questionava, mas nunca desafiava abertamente. Seu filho ligou novamente. Helena informou Marcelo uma tarde, enquanto trazia sua medicação para seu escritório em casa. Ele quer saber se você está disponível para jantar amanhã. Marcelo suspirou, esfregando as têmporas. As dores de cabeça eram constantes agora. Diga a ele que tenho um compromisso de negócios. Helena colocou a bandeja com seus comprimidos e água. Esse seria o terceiro cancelamento neste mês. Algo, em seu tom, fez Marcelo olhar para cima. Você está questionando minha decisão? Não, ela respondeu uniformemente. Estou observando um padrão. O instinto de Marcelo era de se irritar com sua franqueza, mas ele descobriu que lhe faltava energia para a indignação. Caio e eu temos um relacionamento complicado. A maioria dos relacionamentos familiares são, Helena disse simplesmente. Nunca fomos próximos, mesmo antes de sua mãe e eu nos divorciarmos. Marcelo engoliu seus comprimidos metodicamente. Ele sempre foi mais próximo de Vitória. Depois do divórcio, eu me enterrei no trabalho. Era mais fácil do que lidar com todo o resto. Helena sentou-se na cadeira em frente à sua mesa, algo que nunca havia feito antes de sua promoção, mas agora parecia natural. Posso falar francamente, Sr. Barreto? Marcelo gesticulou para que ela continuasse, curioso. Você está ficando sem tempo para consertar o que está quebrado entre você e seu filho. A franqueza de sua declaração atingiu Marcelo como um golpe físico. Ninguém em sua órbita havia ousado falar com ele tão diretamente em anos. No entanto, vindo de Helena, ele descobriu que não podia descartá-la tão facilmente quanto poderia ter feito com outra pessoa. E se não puder ser consertado? Ele perguntou após uma longa pausa. Então, pelo menos você terá tentado. Ela levantou-se, recolhendo o copo de água vazio. Mas você não saberá até fazer o esforço. Naquela noite, Marcelo permaneceu acordado, as palavras de Helena ecoando em sua mente. Ela estava certa, é claro. O tempo precioso que lhe restava estava escapando enquanto ele mantinha a distância emocional
que havia definido seu relacionamento com Caio por anos. Na manhã seguinte, ele ligou para seu filho diretamente, em vez de enviar mensagem. Pai? Caio soou surpreso. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Marcelo respondeu, impressionado com o fato de que a primeira suposição de seu filho era que algo deveria estar errado para seu pai ligar. Sobre o jantar hoje à noite, minha agenda se abriu. Gostaria de ver você se ainda estiver disponível. Houve uma pausa antes de Caio responder. Sim, claro. O lugar de sempre às 7. Na verdade, Marcelo disse, eu estava pensando se você poderia vir à casa. Helena é uma excelente cozinheira. Mais privado que um restaurante. Outra pausa mais longa desta vez. Ok, isso funciona. Quando Helena chegou naquela manhã, Marcelo a informou sobre os planos para o jantar. Se ela ficou surpresa com sua mudança de atitude, não demonstrou. Em vez disso, ela simplesmente assentiu e perguntou o que ele gostaria que ela preparasse. O que você achar melhor? Marcelo respondeu, percebendo que não tinha ideia das preferências alimentares de seu filho atualmente. Você se juntaria a nós? Para o jantar, quero dizer. Isso a surpreendeu. Eu? Não acho que seria apropriado, Sr. Barreto. Talvez não em circunstâncias normais, ele reconheceu. Mas eu agradeceria ter você lá. Helena o estudou, sentindo a vulnerabilidade por trás do pedido. Posso perguntar por quê? Marcelo não havia examinado completamente suas razões até que ela perguntasse. Caio e eu nunca fomos bons em conversar um com o outro. Você parece ter um dom para intermediar conversas difíceis. Helena considerou isso. Prepararei o jantar para vocês dois e servirei. Se a conversa parecer precisar de uma ponte, me juntarei a vocês. Caso contrário, acho que este deve ser um momento apenas para vocês dois. Marcelo assentiu, grato por sua compreensão intuitiva do delicado equilíbrio necessário. Caio chegou precisamente às 7, em um terno elegante que lembrava Marcelo incrivelmente de si mesmo naquela idade. A semelhança sempre foi impressionante. O mesmo maxilar forte e olhos azuis intensos, embora Caio tivesse os traços mais suaves de sua mãe ao redor da boca e da sobrancelha. A casa parece a mesma, Caio comentou enquanto Helena pegava seu casaco. Algumas coisas nunca mudam, Marcelo respondeu, já sentindo o familiar constrangimento descendo entre eles. Helena serviu aperitivos na sala de estar, um espaço que Marcelo raramente usava, apesar de seu design elegante. Enquanto ela se movia eficientemente ao redor deles, Marcelo notou Caio observando-a com interesse curioso. Há quanto tempo você trabalha para meu pai? Caio perguntou diretamente a ela. 6 anos agora, Helena respondeu com um sorriso caloroso. E, recentemente promovida a assistente pessoal, Marcelo acrescentou. A melhor decisão que tomei em anos. Helena se desculpou para terminar os preparativos do jantar, deixando pai e filho em um silêncio momentâneo. Você parece diferente, Caio disse de repente. Perdeu peso? Marcelo afastou a observação com um gesto. Novo regime de condicionamento físico, nada dramático. Como vão as coisas na Capital Meridian? Ainda no caminho para aquela posição executiva? A conversa deslizou para território familiar. Trabalho, mercados, estratégia, de negócios. Marcelo podia sentir os ombros de Caio relaxando, enquanto discutiam os assuntos que sempre foram seguros entre eles. No momento em que Helena os chamou para o jantar, eles estavam em uma profunda conversa sobre uma próxima fusão na qual ambas as empresas tinham participação. A refeição que Helena havia preparado estava perfeita. Cordeiro assado com alecrim, um prato que Marcelo vagamente lembrava que Caio apreciava quando adolescente. Enquanto comiam, a conversa de negócios gradualmente deu lugar a reminiscências, sutilmente provocadas por perguntas ocasionais de Helena enquanto ela servia cada curso. Você se lembra daquela viagem de veleiro para Angra? Caio perguntou, sua expressão suavizando com a memória. Mãe estava tão enjoada, mas você insistiu que ficássemos até o pôr do sol. Marcelo assentiu, a imagem vívida em sua mente. Vitória nunca me perdoou por isso. Mas o céu, naquela noite, nunca vi nada parecido desde então. Foi no verão antes de tudo mudar, Caio disse baixinho.
antes da empresa decolar, antes de você e mamãe começarem a brigar o tempo todo. Um silêncio desconfortável caiu. Helena, que estava discretamente recolhendo os pratos, encontrou o olhar de Marcelo. Ele deu um leve aceno. Preparei café e sobremesa no escritório, ela anunciou. Gostariam que eu servisse lá? Na verdade, Helena, Marcelo disse, por que você não se junta a nós? Acho que poderíamos usar uma nova perspectiva. Embora claramente surpreso, Caio não objetou. Os três se moveram para o ambiente mais íntimo do escritório de Marcelo, onde uma lareira havia sido acesa, apesar da noite amena de outono. Enquanto Helena servia o café, Marcelo se viu estudando o rosto de seu filho, procurando traços do menino que ele já havia sido. Quando eles se tornaram estranhos? E por que havia sido necessária a ameaça de morte iminente para fazê-lo notar? Caio, Marcelo começou, sua voz caracteristicamente hesitante. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Caio olhou para cima abruptamente, sua xícara de café suspensa a meio caminho de seus lábios. Pelo quê? Por não ser o pai que você merecia. Marcelo sentiu a presença solidária de Helena ao seu lado, dando-lhe coragem para continuar. Depois que sua mãe e eu nos separamos, me joguei na construção da Barreto Empreendimentos. Disse a mim mesmo que era para garantir seu futuro, mas a verdade é que eu estava me escondendo. Os negócios faziam sentido para mim de uma forma que ser um pai solteiro não fazia. Caio colocou sua xícara cuidadosamente. Pai, você não precisa. Eu preciso, Marcelo interrompeu gentilmente. Passei minha vida acumulando riqueza e poder, mas perdi o que realmente importava. Perdi você crescendo. Perdi saber quem você se tornou. O silêncio que se seguiu estava carregado, com décadas de sentimentos não expressos. Helena permaneceu perfeitamente imóvel, sua presença uma âncora calma na corrente emocional, fluindo entre pai e filho. Por que agora? Caio finalmente perguntou. Por que está me dizendo isso agora? Marcelo olhou para Helena, que lhe deu um aceno quase imperceptível de encorajamento. Porque estou ficando sem tempo para dizê-lo, Marcelo admitiu, sua voz firme apesar do peso de suas palavras. Tenho um tumor cerebral, Caio. É agressivo e os tratamentos não estão funcionando tão bem quanto esperávamos. O rosto de Caio perdeu a cor. O quê? Há quanto tempo você sabe? Alguns meses. Dr. Hoffman está cuidando de mim. E você não me contou? A voz de Caio aumentou. Dor e raiva se misturando. Todos esses jantares que tenho tentado marcar e você tem cancelado porque está morrendo e não se importou em me dizer? Marcelo estremeceu com a dor crua de seu filho. Foi errado não contar a você. Eu pensei, não sei o que pensei, que poderia lidar com isso sozinho, como lidei com todo o resto. Exceto que você não está lidando sozinho, está? O olhar de Caio mudou para Helena. Ela sabe. Sua governanta sabe. Mas eu não. Isso não é justo. Marcelo começou, mas Helena interveio gentilmente. Seu pai tem lutado com como contar a você, ela disse suavemente. Não porque ele não confia em você ou não o valoriza, mas porque ele não queria sobrecarregá-lo. Com sua doença até que precisasse. Caio olhou para ela avaliativamente depois de volta para seu pai. Quão ruim é isso? Realmente? Marcelo suspirou. O prognóstico original era de 1 ano. Isso foi revisado. Os tratamentos têm sido difíceis e o tumor está crescendo apesar deles. Quanto tempo? A voz de Caio quebrou levemente na pergunta. Alguns meses. Talvez menos. A sala ficou silenciosa, exceto pelo suave crepitar do fogo. Caio levantou-se abruptamente e caminhou até a janela de costas para eles. Marcelo trocou um olhar desamparado com Helena, que assentiu encorajadoramente. Devo ir, ela sussurrou, começando a se levantar. Não, Caio disse sem se virar. Por favor, fique. Acho que meu pai precisa de você aqui. Helena acomodou-se de volta em seu assento, tocada pela perspicácia do jovem apesar de sua própria dor. Caio virou-se para encará-los, seus olhos vermelhos, mas seu rosto composto. O que você precisa de mim, pai? Como posso ajudar? A oferta, simples, tão direta e sincera, pegou Marcelo desprevenido. Ele esperava raiva, ressentimento,
talvez até indiferença, mas não esta mudança imediata para apoio. Não sei, Marcelo admitiu. Não pensei tão à frente. Então descobriremos. Juntos, Caio disse firmemente. Ele retornou ao seu assento, estendendo a mão para colocar sobre a de seu pai. Um gesto tão inesperado que Marcelo sentiu sua garganta apertar com emoção. A conversa que se seguiu durou até tarde da noite. Eles falaram sobre opções, de tratamento, sobre arranjos que precisariam ser feitos, sobre arrependimentos e oportunidades perdidas. Helena permaneceu com eles, oferecendo insights tranquilos e redirecionamentos gentis, quando a conversa estacionava ou se tornava dolorosa demais. Em um ponto, Caio perguntou: "Por que você não tornou isso público? A empresa sobreviverá", Marcelo interrompeu. "Tenho gradualmente transferido a liderança para a equipe executiva. Ninguém precisa saber o motivo." "Sempre no controle", Caio observou, mas sem amargura. "Algumas coisas realmente não mudam." Quando a noite chegou ao fim, Caio abraçou seu pai antes de sair, algo que não fazia há anos. "Passarei amanhã", ele prometeu. "Temos muito tempo para recuperar." Depois que Caio saiu, Marcelo sentou-se exausto em seu escritório, o desgaste emocional da noite alcançando-o. Helena trouxe sua medicação noturna e um copo de água. "Obrigado", ele disse simplesmente, "por tudo esta noite." "Você se saiu bem", ela respondeu. "Ambos." Marcelo olhou para ela, impressionado mais uma vez pela força silenciosa que ela irradiava. "Eu não poderia ter feito isso sem você, Helena. Estou começando a pensar que há muitas coisas que eu não poderia fazer sem você." As palavras pairaram entre eles, carregando mais peso do que qualquer um havia esperado. As bochechas de Helena coraram levemente, e ela se ocupou arrumando itens na mesa. "Está tarde", ela disse finalmente. "Você deve descansar. Amanhã será outro dia difícil." Marcelo assentiu, mas quando ela se virou para sair, ele pegou sua mão impulsivamente. Ela olhou de volta para ele, surpresa. "Você se importaria?" Ele começou, depois parou, inseguro sobre como expressar o que precisava. "Você se sentaria comigo por um tempo? Apenas até que a medicação faça efeito." Helena hesitou apenas brevemente antes de se acomodar na cadeira ao lado dele. Eles sentaram em silêncio confortável, observando as brasas do fogo lentamente desaparecerem, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre as revelações da noite e os dias incertos à frente. No suave brilho do fogo moribundo, Marcelo sentiu algo mudar dentro dele. Um reconhecimento de que, na presença constante de Helena, ele havia encontrado não apenas uma assistente eficiente ou uma cuidadora compassiva, mas algo que havia faltado em sua vida inteira, uma verdadeira conexão com outro ser humano que o via não por sua riqueza ou poder, mas simplesmente por ele mesmo. À medida que o inverno se instalava sobre Belo Horizonte, a condição de Marcelo declinou rapidamente. Os tratamentos haviam sido descontinuados, estavam causando mais sofrimento do que benefício, Dr. Hoffman havia explicado gentilmente. Agora era sobre qualidade de vida em vez de estendê-la. Caio se tornara uma presença constante, passando pela mansão quase diariamente. O constrangimento entre pai e filho havia gradualmente dado lugar a uma proximidade tentativa, mais crescente. Eles falavam de negócios às vezes, mas com mais frequência sobre memórias, arrependimentos e esperanças. Marcelo até começou a compartilhar histórias de sua própria infância, contos de luta e determinação que Caio nunca havia ouvido antes. Helena havia mudado de papel mais uma vez sem problemas, agora funcionando como representante de negócios e enfermeira domiciliar. Ela gerenciava a correspondência de trabalho cada vez mais limitada de Marcelo, supervisionava seus cuidados médicos e coordenava com Caio as decisões que precisavam ser tomadas. Através de tudo isso, ela mantinha sua dignidade e compaixão silenciosas, tornando-se o centro constante em torno do qual a casa dos Barreto girava. Em uma noite chuvosa de dezembro, Marcelo sentou-se no jardim de inverno, envolto em cobertores, apesar do calor do ambiente.
Através do teto de vidro, ele podia ver a chuva caindo do céu noturno, iluminada por luzes estrategicamente posicionadas no jardim. Helena entrou com uma bandeja de chá e seus medicamentos noturnos. Caio ligou. Ela disse enquanto arranjava os itens na mesa ao lado dele. Ele estará aqui em 1 hora. Marcelo assentiu, observando suas mãos enquanto ela preparava seu chá exatamente como ele gostava. Você memorizou como eu tomo meu chá, ele observou. Helena sorriu. 3 anos atrás, você mencionou que o preferia com limão e mel, sem leite, assim como sua avó costumava fazê-lo. Você se lembra de tudo, não é? Não de tudo, apenas das coisas que importam. Marcelo aceitou a xícara de chá dela, seus dedos se roçando brevemente. Esses pequenos momentos de contato haviam se tornado mais frequentes ultimamente. Uma mão em seu ombro, quando ele lutava para se levantar, dedos em volta de seu pulso para verificar sua pulsação, um braço em volta de sua cintura quando tonturas o atingiam. Cada toque parecia significativo de uma maneira que Marcelo não conseguia articular totalmente. Sente-se comigo, ele pediu, gesticulando para a cadeira ao lado dele. Helena acomodou-se nela, sua própria xícara de chá aninhada em suas mãos. Eles haviam desenvolvido uma rotina confortável de compartilhar chá à noite, discutindo os eventos do dia ou, às vezes, simplesmente sentando em silêncio o companheiro. Tenho pensado, Marcelo disse depois de um tempo, sobre o que acontece depois. Helena permaneceu quieta, dando-lhe espaço para continuar em seu próprio ritmo. A empresa irá para Caio. Claro, ele está pronto para isso agora, eu acho. Mais equilibrado do que eu jamais fui. Marcelo sorveu seu chá cuidadosamente. A fundação com seu nome está segura. O fundo é inviolável. E fiz provisões para minha equipe, incluindo uma generosa pensão para você. Senhor Barreto. Marcelo, ele interrompeu gentilmente. Depois de tudo que passamos, acho que você pode me chamar pelo meu nome. Ela hesitou, então assentiu. Marcelo, você não precisa se preocupar comigo. Mas eu me preocupo, ele disse simplesmente. Me preocupo com como será sua vida depois que eu me for. Helena colocou sua xícara de chá. Ficarei bem. Graças à sua generosidade poderei terminar meu diploma. Talvez até buscar aquela posição de professora com que sonhei. Você será uma excelente professora, Marcelo disse com certeza. Seus alunos serão afortunados. Eles caíram em silêncio novamente, observando a chuva cair mais pesadamente agora, encharcando os jardins. A respiração de Marcelo havia se tornado mais laboriosa nos últimos dias. Cada respiração um esforço consciente. Helena estava sintonizada com essas mudanças, instantaneamente alerta a qualquer sinal de angústia. A outra coisa que eu queria discutir com você, Marcelo disse finalmente, sua voz mais baixa que antes. Algo em que tenho pensado por um tempo. Helena voltou-se para ele, sua expressão aberta e atenta. Vivi toda a minha vida adulta perseguindo sucesso, riqueza, poder, todas as coisas que fui ensinado a valorizar. Escalei ao topo de cada montanha que mirei. Marcelo pausou, reunindo seus pensamentos. Mas nunca experimentei verdadeiramente a única coisa que a maioria das pessoas toma como garantida. O que seria? Conexão real. Intimidade. O tipo que não tem nada a ver com realizações ou status. Ele encontrou seu olhar diretamente. Nunca me permiti ser verdadeiramente visto por outra pessoa, não até você. Os olhos de Helena se arregalaram levemente, mas ela não desviou o olhar. Você me viu no meu pior, fisicamente fraco, emocionalmente quebrado. Você viu além da fachada que mantive por décadas. E apesar de tudo isso, você ainda está aqui. A voz de Marcelo ficou rouca com emoção. É o maior presente que alguém já me deu. Marcelo, por favor, deixe-me terminar, ele disse gentilmente. Sei que o que estou prestes a pedir é inapropriado em vários níveis. Sei que cruza limites que provavelmente deveriam permanecer não cruzados. Mas se esses últimos meses me ensinaram algo, é que a vida é curta demais para arrependimentos. Helena sentou-se perfeitamente imóvel, sua expressão ilegível.
Não estou pedindo uma declaração dramática ou um final de conto de fadas, Marcelo continuou. Estou simplesmente pedindo uma noite. Uma noite onde eu possa experimentar como é estar com alguém que me vê, verdadeiramente me vê, não como Marcelo Barreto, o empresário, não como um paciente ou um empregador, mas apenas como um homem. O silêncio que se seguiu estava carregado com pensamentos não expressos. Lá fora, a chuva continuava a cair, criando um casulo ao redor do jardim de inverno. Você não precisa responder agora, Marcelo disse baixinho. E se sua resposta for não, respeitarei completamente. Nada mudará em relação à sua posição ou nosso arranjo. Helena levantou-se de sua cadeira e caminhou até a parede de vidro de costas para ele, enquanto contemplava o jardim coberto pela chuva. Marcelo a observou, já arrependendo-se de ter falado. Ele havia ultrapassado limites, interpretado mal a situação completamente. Sinto muito, ele começou. Por favor, esqueça que eu... Observei você por 6 anos, Helena interrompeu. Ainda de frente para a janela. Vi você afastar pessoas, cercar-se de coisas em vez de relacionamentos. Vi você perder as tentativas de seu filho de se conectar, dispensar pessoas que realmente se importavam com você. Ela virou-se para encará-lo, sua expressão resoluta. E durante estes últimos meses, observei você finalmente se abrir para a conexão humana real. Vi você reconstruir seu relacionamento com Caio. Vi você mostrar bondade e generosidade, não por vantagem nos negócios, mas simplesmente porque era certo. Helena moveu-se de volta para ele, parando diretamente na frente de sua cadeira. O que você está pedindo não é sobre conforto físico ou marcar alguma experiência antes que você parta. É sobre permitir-se ser completamente vulnerável. Com outra pessoa, algo que você evitou durante toda a sua vida. Marcelo assentiu lentamente, impressionado com sua perspicácia. Minha resposta é sim, Helena disse suavemente. Não por pena ou obrigação, mas porque acredito no homem que você se tornou. O homem que talvez sempre foi, sob todas aquelas camadas de proteção. Marcelo alcançou sua mão, dominado por uma onda de emoção que não conseguia compreender. Completamente. Obrigado, ele sussurrou. Mais tarde, naquela noite, no suave brilho da luz da lareira, Marcelo experimentou algo inteiramente novo para ele. A intimidade, silenciosa de ser verdadeiramente conhecido por outra pessoa. Não houve grandes paixões ou declarações dramáticas, apenas a descoberta gentil de conexão em sua forma mais autêntica. O toque de Helena era terno, sua presença um bálsamo, para a solidão que havia sido sua companheira constante por décadas. Enquanto estavam juntos depois, Marcelo sentiu uma sensação de paz que não sabia ser possível. No que está pensando? Helena perguntou, sua cabeça descansando no ombro dele. Que passei minha vida acumulando o tipo errado de riqueza, Marcelo respondeu. Todos aqueles anos perseguindo sucesso e perdi a coisa mais valiosa de todas. Que seria? Isto. Conexão. Compreensão. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Queria ter aprendido essa lição mais cedo. Helena apoiou-se em um cotovelo para olhar para ele. Talvez a lição tivesse que vir exatamente quando veio. Talvez você não estivesse pronto para ela antes. Marcelo considerou isso. Talvez você esteja certa. Nunca fui bom em aceitar coisas que não podia controlar. E agora? Agora entendo que algumas coisas valem a pena se render. Eles conversaram. Durante a noite, não sobre negócios ou doença ou arranjos, mas sobre sonhos e arrependimentos, sobre livros que Helena amava e lugares que Marcelo havia visitado, sobre memórias de infância e pequenos prazeres. Pela primeira vez em sua vida, Marcelo se viu falando sem cálculo ou estratégia, compartilhando pensamentos que nunca havia expressado para outra alma. Quando o amanhecer chegou, lançando uma luz perolada através das janelas do quarto, Marcelo observou enquanto Helena dormia ao seu lado. Em seu rosto relaxado no sono, ele viu não apenas a mulher que havia cuidado dele nesses últimos meses difíceis, mas um indivíduo complexo, com seus próprios sonhos e lutas. Alguém que havia escolhido compartilhar-se com ele apesar de todas as razões para não fazê-lo.
Ele pensou sobre o tempo que lhe restava, agora medido em semanas em vez de meses. Haveria mais dor, mais indignidade, mais perda de controle. Mas também haveria momentos como este, momentos de conexão genuína que tornavam a jornada válida. 2 semanas depois, Caio chegou à mansão para encontrar seu pai, consideravelmente mais fraco, mas surpreendentemente em paz. Helena havia preparado um almoço leve que os 3 compartilharam no quarto de Marcelo, onde ele agora passava a maior parte do tempo. A equipe de transição na Barreto Empreendimentos está funcionando. Bem, Caio relatou. Tudo está procedendo de acordo com seu plano. Marcelo assentiu, embora assuntos de negócios o interessassem cada vez menos nesses dias. E a fundação? A fundação da Helena? As primeiras bolsas serão concedidas no próximo outono. Caio confirmou. O conselho está em funcionamento, o financiamento garantido. É um legado maravilhoso, pai. Helena, que estava silenciosamente organizando a medicação de Marcelo, olhou para cima com um sorriso suave. Vai mudar muitas vidas. Assim, como você mudou a minha, Marcelo disse alcançando a mão dela. Caio observou esse gesto com interesse pensativo. Durante as últimas semanas, ele havia notado a mudança no relacionamento de seu pai com Helena. A maneira como eles se comunicavam sem palavras, a intimidade gentil em suas interações. Longe de se sentir ameaçado pela óbvia proximidade deles, Caio se viu grato que seu pai havia encontrado tal conexão em seus dias finais. Devo ir, Helena disse, levantando-se de sua cadeira. Vocês 2 deveriam ter algum tempo sozinhos. Depois que ela saiu, Caio moveu sua cadeira para mais perto da cama de seu pai. Ela é notável, ele observou. Sim, Marcelo concordou simplesmente. Nunca vi você assim com ninguém. Nem mesmo com mamãe, se estou sendo honesto. Marcelo considerou isso. Sua mãe e eu nos amamos uma vez, mas éramos jovens e ambiciosos. Estávamos construindo algo juntos. Uma vida, uma família, eventualmente um império empresarial. Mas nunca, verdadeiramente nos vimos um ao outro. E com Helena? Com Helena sou visto pelo que sou. Todo eu, o empresário bem-sucedido e o corpo falhando, as conquistas e os arrependimentos. A voz de Marcelo ficou mais suave. É um presente que nunca esperei e certamente nunca mereci. Caio ficou em silêncio por um momento. Você Mas a pergunta pairou no ar direta e inevitável. Marcelo nunca foi de declarações emocionais, sempre considerou o amor um conceito mais adequado para cartões de felicitações do que para a vida real. No entanto, agora, enfrentando o fim de seu tempo, ele achou a palavra inadequada em vez de excessiva. O que sinto por Helena transcende qualquer palavra que conheço, ele finalmente respondeu. Ela entrou em minha vida quando eu pensava que tinha tudo, apenas para me mostrar o quão pouco eu realmente tinha que importava. E agora, quando quase não me resta nada, me encontro mais rico do que jamais fui. A sabedoria dessa declaração atingiu Caio profundamente. Ele alcançou a mão de seu pai, um gesto que teria sido impensável meses atrás, mas agora parecia natural. Espero não ter que esperar até estar morrendo para aprender essa lição, Caio disse baixinho. Você não vai, Marcelo o assegurou. Você já é mais sábio do que eu jamais fui. À medida que janeiro se transformava em fevereiro, o declínio de Marcelo acelerou. Havia dias bons e dias ruins, mas a trajetória estava clara para todos. Helena mudou-se permanentemente para a mansão, dormindo no quarto adjacente ao de Marcelo para estar disponível sempre que ele precisasse dela. Caio visitava diariamente, frequentemente trabalhando do escritório em casa para maximizar seu tempo com seu pai. Os 2 haviam desenvolvido um ritual de assistir a filmes antigos juntos nas noites, filmes da infância de Marcelo que ele não havia visto em décadas. Em uma noite particularmente quente, enquanto uma tempestade de verão caía lá fora, Marcelo acordou de um sono agitado para encontrar Helena sentada ao lado de sua cama, lendo a luz suave de um abajur. Você deveria estar dormindo, ele murmurou. Ela colocou seu livro de lado imediatamente. Eu queria estar aqui se você precisasse de alguma coisa,
Marcelo deu uma palmadinha na cama ao lado dele, e ela cuidadosamente sentou-se na borda, atenta aos tubos e monitores que haviam se tornado uma característica permanente. Tive um sonho, ele contou a ela, sobre aquele jardim em Juiz de Fora que você descreveu, aquele que seu pai plantou. Eu podia vê-lo tão claramente, as rosas subindo o muro de pedra, a horta com tomates amadurecendo ao sol. Helena sorriu. Era um jardim lindo. Meu pai colocou seu coração nele. Gostaria de pensar que você terá um jardim assim algum dia, Marcelo disse. Depois de tudo isso. Helena pegou sua mão, seu polegar traçando círculos suaves em sua palma. Eu terei. E plantarei lírios brancos. Meus favoritos, Marcelo sussurrou, seus olhos ficando pesados novamente. Sim, seus favoritos. Enquanto Marcelo voltava a dormir, Helena permaneceu ao seu lado, segurando sua mão e observando o subir e descer de seu peito. Na quietude da noite, cercada pelos adornos de riqueza que haviam definido a vida de Marcelo, mas que em última análise não significavam nada, ela sentiu a profunda verdade do que haviam encontrado juntos, uma conexão que transcendia o entendimento convencional, nascida nas circunstâncias mais improváveis. Em seus dias finais, Marcelo Barreto, outrora o empresário mais poderoso de Belo Horizonte, viu-se despojado de tudo que uma vez o havia definido: sua força, sua autonomia, sua imagem cuidadosamente construída. No entanto, nessa vulnerabilidade ele descobriu o que havia procurado durante toda a sua vida: a simples e profunda experiência de ser verdadeiramente conhecido e amado, não pelo que havia conquistado, mas simplesmente por quem era. Quando o fim chegou, foi pacífico, com Caio de um lado de sua cama e Helena do outro. Suas últimas palavras foram simples. Eu nunca soube que poderia ser assim. Nos dias seguintes à partida de Marcelo, enquanto arranjos eram feitos e notificações enviadas, Helena se viu recebendo uma carta entregue pelo advogado de Marcelo. Dentro havia uma nota manuscrita na caligrafia precisa de Marcelo. Helena, quando você ler isto, eu já terei partido. Quero que você saiba que nestes meses finais você me deu algo inestimável, a experiência de verdadeira conexão. Pela primeira vez na minha vida, fui visto não pelo que eu tinha, mas por quem eu era, com todas as minhas falhas e limitações. Você uma vez me disse que algumas lições vêm exatamente quando estamos prontos para aprendê-las. Acredito que você estava certa. Meu único arrependimento é não ter aprendido esta lição mais cedo, mas sou grato além das palavras por tê-la aprendido de qualquer forma. A fundação com seu nome continuará seu legado de educação e oportunidade. Meus bens materiais significam pouco agora, mas espero que você aceite a casa na praia em Paraty como um lugar onde você possa plantar aquele jardim de que falamos. Lírios brancos sob o céu de verão. Posso imaginar perfeitamente. Qualquer que seja o caminho que você escolha a seguir, saiba que você me mudou de maneiras que nunca pensei ser possível. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas nas conexões que forjamos. Com profunda gratidão e amor. Marcelo. 6 meses depois, Helena estava na varanda da casa de praia em Paraty, observando enquanto o jardineiro plantava o último dos lírios brancos ao longo do caminho de pedra. A brisa do oceano carregava o cheiro de sal e possibilidades, e à distância, ela podia ver o carro de Caio se aproximando para sua visita de fim de semana. Ela havia completado seu diploma, formando-se com honras, e havia aceitado uma posição de professora em uma pequena faculdade, começando no outono. A Fundação Educacional Helena Pereira havia concedido suas primeiras bolsas de estudo para 20 estudantes merecedores, muitos dos quais seriam os primeiros em suas famílias a frequentar a faculdade. Enquanto Caio estacionava na entrada, Helena pensou sobre a improvável jornada que a havia trazido até aqui, de governanta a confidente, de funcionária a algo que desafiava. Definição simples. Ela pensou sobre Marcelo e a transformação que havia testemunhado nele,
de um homem definido por poder e posse para um que havia aprendido, em seus dias finais, o que realmente importava. A fundação com seu nome ajudaria inúmeros estudantes a alcançar seus sonhos. O jardim que ela estava plantando floresceria ano após ano, e a conexão que ela havia compartilhado com Marcelo Barreto permaneceria um testemunho da profunda verdade de que nunca é tarde demais para descobrir o que realmente importa na vida. As conexões genuínas que nos tornam verdadeiramente ricos. Enquanto Caio se aproximava com um sorriso caloroso, Helena o recebeu no lugar que havia se tornado um santuário de paz e novos começos. Juntos, eles caminharam em direção ao jardim